Seja bem-vindo a mais um episódio do Voto de Minerva. Você já sabe, nós temos como nosso parceiro aqui a Flixtar. Clica lá no Instagram deles, entra. Se você quer dar um up nesse ano na sua vida, aprendendo um novo idioma, o lugar é com o Jazz da Flixtar, você não vai se arrepender. Só que hoje a gente está muito especial. A gente está especial porque hoje eu estou aqui com a esposa do Cassiano, com a mãe da Mari e com a mãe do Miguel, que são as coisas mais fofas e lindas desse mundo. Você precisa ver lá no Instagram de quem? Doutora Denise Leles. Doutora, seja muito bem-vinda ao Voto de Minerva. Obrigado por ter aceitado o convite. Na hora que eu mandei o convite, ela super topou e a gente teve que só organizar a agenda, que eu sei que a sua agenda é mega comprometida. Então, muito obrigado por ter aceitado, por estar aqui com a gente hoje gravando e vamos levar conteúdo de qualidade para esse povo. Vamos sim, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada e feliz de conhecer esse projeto. Eu adorei o nome do podcast de vocês, adoro coisas criativas. Fiquei feliz com o convite e surpresa por você ter me convidado. Eu queria entender por que você me convidou, queria saber por que eu estou aqui hoje. Olha, a história com a doutora Denise Leles é o seguinte. Quando eu montei o projeto do Voto de Minerva, nós colocamos como fundamento levar pessoas relevantes nas suas áreas de atuação e que tenham histórias inspiradoras e que tenham dentro da área da saúde e do direito. E aí, quando eu fui conversar com a equipe, dizendo assim, vamos pensar aqui nos profissionais, um dos membros da equipe, o Valdir, chegou e falou assim, eu tenho um nome. A doutora Denise Leles trabalhou no enfrentamento da Covid dentro de um hospital de campanha. Foi brilhante na atuação dela. Não foi uma médica, como a gente vê muito por aí, que a gente sabe que, às vezes, há um problema de comunicação com o paciente e o profissional. Não, ela foi humana, numa situação que exigia um profissional humano. O nome que veio foi Denise Leles, então é por isso que eu estou muito honrado de te receber aqui hoje. Que delícia ouvir isso. Eu fico muito feliz, principalmente por ser esse o motivo do meu convite. E aí, Obrigada. Obviamente, depois a gente foi conhecer Denise Leles, viu o currículo impecável dela, toda a tua atuação profissional na sua área. Mas, antes, eu gosto sempre de trazer o porquê. Por que você decidiu ser médica? Desde pequena, sempre eu quero ser médico. Veio de uma família de médicos ou não? Foi a primeira? Conta para nós, deixa a gente conhecer um pouquinho a doutora Denise. Eu adoro contar isso. Acho que pouca gente me pergunta até. E eu gosto de contar porque é uma história muito diferente. Eu sempre me senti diferente dos meus pares, né, dos meus colegas. Quando entrei na faculdade, que eu tive essa noção que realmente quem conseguia chegar à faculdade de medicina eram pessoas com uma história já meio que dentro da medicina, ou pessoas que tinham algum privilégio por poder estudar em escolas particulares e fortes, né? E a minha família sempre valorizou muito o estudo, mas era uma família que não tinha estudado. Então, meu avô materno nunca pisou na escola, meus avós maternos. Nossa. A minha avó paterna morreu muito cedo, nem meu pai conheceu, né, a minha avó paterna. Então, meu pai era órfão e minha mãe, filha de pessoas que não tinham estudado. E minha mãe parou de estudar no primeiro grau, na época. Sim, né? Fez até, acho que o segundo básico. ano. Isso. E era a grande frustração da vida dela. Ela sempre admirou pessoas que estudavam e tal. Então, ela criou os 3 filhos dela com este valor. Isso era um valor muito grande para ela. Eu pensei isso, eu falei assim, ela sabe o valor, e aí valor. Você falou. Exato. E aí a gente cresceu ouvindo isso, olha, tem que estudar, é isso que interessa, é isso que importa. E a gente sempre em escola pública, que era o que tinha na época, né, perto de casa, ia a pé, aquela coisa. Então, jamais eu imaginei que eu fosse fazer faculdade, né? A nossa orientação era que a gente fizesse na época, colegial técnico. Entendi. Então, era o ensino médio profissionalizante de hoje, era o que a gente fazia na época. E aí, a gente foi atrás disso, eu e os meus irmãos, nós 3 fizemos. E eu fiz, então, o técnico em nutrição e dietética, que era Isso explica tanta coisa. Explica muita coisa. Vocês já vão entender o porquê. Era uma parceria do Estado, da Escola do Estado, com a Getúlio Vargas. E eles tinham vários cursos, e um deles era nutrição e dietética. E aí eu fui fazer, e eu lembro que eu passei em penúltimo lugar. Na época eu fiquei chateada, hoje eu vejo que foi assim a minha mega cena, sabe? Porque mudou a minha vida ter feito isso, né?
E passei, fui, aí fica todo mundo igual. Quem passou em primeiro, quem passou em Opa, penúltimo. tanto faz, tô lá dentro. Né? A gente tem um pouco isso na OAB, né? Que quando a gente está na faculdade, sempre tem aquela cobrança. Se você está terminando, você precisa passar na OAB. Ai, gente, não é por nada, mas eu passei enquanto ainda estudava. Aqueles. Mas, de fato, sempre estudei muito. Em Santos, durante os 5 anos da faculdade, nós, alunos dessa faculdade, nós sempre éramos alvos de, nossa, você faz nessa faculdade? E eu trabalhava no fórum, antes de começar na faculdade, e o juiz, Dr. Fernando Diegues, nós temos uma honra de ter trabalhado com ele, ele falou assim, porque eu passei em 3 faculdades, e aí eu falei assim, doutor, qual que eu escolho, qual que eu faço? E ele falou assim para mim, faça na mais barata e na mais perto da sua casa, porque serão 5 anos indo para aquele caminho. Eu falei, mas doutora, a mais barata é tida como não tão boa. Ele falou assim, Bruno, quem faz a faculdade é você. E aí, então, faço a faculdade, passo na OAB, e aí, depois que você passa na OAB, é esse sentimento. Ah, você passou ali, raspando, você passou com 10. Tanto faz, eu passei. Porque agora depende de mim. E aí, a partir desse momento... O que veio? O que Denise Leles se tornou? Não, e aí o que aconteceu foi que eu fui trabalhar muito cedo, porque eu fui fazer estágio por conta desse curso. Entendi. E aí tinha um estágio, tinha que fazer, e um dos estágios era numa indústria e o outro era num hospital. E aí eu lembro de ir bater de porta em porta, pedindo estágio, que era gratuito, né? Você tinha que ter assinatura. Sim. Aí eu fui estudar, fazer estágio no Hospital Santa Paula, aqui em São Paulo. Sim, já ouvi falar. E aí eu fui e falei, bom, acho que tem mais pela frente, né, do que a nutrição. Sim. E aí eu fui tentar fazer medicina, mas eu lembro de não falar para as pessoas, porque eu não queria ouvir que eu não ia conseguir. Que era isso, ou não era como é hoje, né? Que todo mundo te motiva e você se acha capaz. Existe muito, né? Isso, né? Principalmente quando você vê a situação social da pessoa. Sim, né? muito. Você trazendo todo esse histórico, né, de não ter pais que ali naquele momento podiam te dar, né, esse suporte, como outros provavelmente alunos que tiveram. Então, de fato, eu acredito que você viveu muito isso, de falar para alguém e de repente, mas por que você vai? Você não vai conseguir? E eu lembro até de uma professora da escola pública que riu quando eu e um colega falamos que íamos tentar, quando a gente ainda era fundamental, né? Nossa. E riu e falou, tá bom, pode sonhar que vocês vão entrar. Tipo, e hoje eu até entendo um pouco, com uma distância pela falta de empatia dela, mas eu entendo um pouco o que ela quis dizer. Que realmente é um abismo, né, que existe entre as oportunidades de quem está numa escola particular e quem não está. Né? Naquela época, talvez esse abismo fosse um pouco menor, mas também era, né, um abismo. Sem dúvida. E, ao mesmo tempo, em contrapartida, né, eu acho que o fato de ter tido tanta dificuldade ou de não ter tido tantas facilidades também me transformou em quem eu sou. Eu fui mais capaz de me adaptar, talvez, do que colegas, né? Fui morar em outra cidade, que eu fiz faculdade em São José do Rio Preto, fiquei lá 6 anos. Isso talvez não tenha sido tão difícil para mim do que para outros colegas. Então, porque a gente vai se adaptando conforme as exigências do ambiente em que a gente está. Do momento de vida, enfim. É o que eu muito acredito, inclusive, na minha prática hoje. Eu acho que a criança é muito resultado desse ambiente, né? E aí, hoje, ao mesmo tempo que... Por muito tempo, eu olhei para trás com uma certa autocompaixão. Hoje, eu olho com muito orgulho, sabe? Sim. De ter tido essa história inteira numa escola pública. Eu falo que do pré ao doutorado. E eu acho que isso me transformou na médica que eu sou, na mãe que eu sou. É fantástico, adorei isso, do pré ao doutorado. Do pré ao doutorado na escola pública. Que Nunca incrível. pisei numa particular. E você, em que momento a pediatria surgiu ali para ti? Em que momento você olhou e falou, quero ir para este caminho? Foi durante a faculdade? Foi depois? Como é que surgiu? Também não. Nada é comum aqui, né? Foi tudo convivência mesmo, né? Eu fui, depois que eu terminei a faculdade, eu fui fazer medicina de família. Mas eu não fui fazer especialização, eu fui atuar como médica de família. A gente falou disso num episódio aqui sobre saúde, da família, essa atenção primária. Então, você foi para esse atendimento? Eu fui pelo seguinte, eu sempre tive uma paixão muito grande, desde que eu entrei na medicina, por prevenção. Eu sempre achei muito mais inteligente o caminho da prevenção do que o caminho do tratamento. Apesar de que a medicina,
a formação médica, principalmente no Brasil, é extremamente enviesada para o tratamento. Quanto doença, mais né? você trata, mais você prescreve remédio, mais você agrada a indústria e afins. Então, para que prevenir, né? Sim, sem dúvida. Mas é muito mais inteligente, né, do ponto de vista médico e até do paciente, até a sua vida, olhando para a sua vida, muito mais, vale muito mais a pena prevenir. Então, Sim. procurar um estilo de vida melhor e tal. E aí eu comecei a ver na medicina de família que existia, sim, a possibilidade de uma prevenção real. Só que isso só aconteceria realmente se começasse na infância. Entendi. E aí foi aí que eu percebi que o meu caminho era esse. Eu tinha que começar mais cedo, né? E aí eu fui para pediatria. Eu fiquei 1 ano na medicina de família, depois fui para pediatria. E aí nunca mais saí. Que incrível. E hoje, assim, né, quando a gente vai conversar, e a gente vê primeiro uma crítica muito grande à mulher, né? A mulher, ela é criticada em vários aspectos. Se ela trabalha, ela é criticada. Se ela não trabalha, ela também é. Enfim, várias e várias críticas. E aí, algumas mulheres têm colocado suas posições em relação à maternidade e têm sido muito criticadas por isso. Então, eu vou perguntar para você. A maternidade, ela é romantizada ou não? Eu acho que hoje ainda é, mas já foi muito mais. Tá? Hoje se joga muito mais a real. Se você quiser, como mãe, você consegue entender mais onde você está se metendo, onde você está se metendo. do que se conhecia no passado, né? Entendi. O que acontece é que a gente muda, a gente cai num mundo completamente novo. Quando a gente tem um filho nos braços, a gente não estava consumindo aquele conteúdo e, de repente, você tem hoje a oportunidade de ter muito mais verdades sobre o assunto. Mas, sim, eu acho que ainda é romantizado. Eu acho que se cria muita expectativa na futura mãe, na gestante, na mãe, na recém-mãe, né? Sim. Essas pessoas vêm com uma expectativa muito grande de que vão ter controle daquela situação. Eu vou conseguir amamentar, eu vou ter um parto normal. E elas começam a perceber que aquilo não depende só delas. Uhum. E isso é um pouco frustrante, porque você entende que para você amamentar exclusivamente, você precisa de um batalhão de pessoas para te ajudar. Você precisa de apoio, né? E aí acho que isso tem vindo muito de encontro com a nova vida da mulher. Hoje a mulher é absolutamente ativa, ela tem o direito de querer continuar na vida dela, se ela quiser, dúvida. E ao mesmo tempo ser mãe, a vida profissional e a maternidade. Algumas mulheres se perdem um pouco nessas decisões, entendem que, por exemplo, parar 6 meses para licença maternidade vai prejudicar a carreira. Então, existe uma ansiedade muito grande nisso, e eu acho que o papel do pediatra é muito apoiar a mãe e criar estratégias, ajudar essas mulheres a encontrarem saídas para que nenhum dos pilares de sua vida esteja abalado. Né? E engraçado e muito interessante a doutora colocar isso, porque a gente normalmente vê a pediatra dizendo, deixa eu cuidar da criança, vem na consulta, isso pronto. E existe um abandono dessa mãe, né? Porque a mulher, depois que passa por aquele turbilhão de situação do parto, etc., dela aprender a ser mãe. E nem venha dizer que, mas ela já teve 2. Não, porque cada filho é um filho, é tudo diferente, não tem receita de bolo. E muito, muito interessante você ter esse olhar para essa mãe. A tua prática clínica é essa. Você sempre faz esse cuidado. Sim. Levou o bebê ali na consulta, deixa eu ver como que essa mamãe tá. Olha, quando eu tive meu primeiro filho, eu tinha 10 anos já de pediatria. Né? O Miguel, que é o meu mais velho, tem 11 anos. Eu tinha, 10 anos de formada. De formada. E muitos anos de pediatria. E hoje ele tem 11 anos, eu tenho 21 anos de formada. E só voltando um pouquinho no que você falou sobre aprender a ser mãe, né? É todo dia, viu? Uma novidade. Eu brinco que agora ele tem 11 anos, eu descobri que eu tenho um filho nerd que gosta de RPG. Então, agora a novidade é essa. O RPG entrou na minha vida, né? Nossa! E todo dia a gente aprende. É legal porque a gente vai se descobrindo, né? Meu marido sempre gostou muito de futebol. A gente achou que o Miguel também ia gostar. O Miguel gosta de basquete. Então, meu marido agora está vendo jogo de basquete. E a gente ganha essa capacidade adaptativa por amor muito grande. Incrível. É muito legal isso, né? Você vai se modificando e aprendendo e nunca mais para de aprender. É impressionante. E aí você
me perguntou, desculpa, eu perdi um pouco o fio da meada. Sobre essa maternidade, essa paternidade, que inclusive eu quero trazer um ponto assim, para a gente fazer o link. Como exercer uma maternidade e uma paternidade real nos dias atuais? Porque Sim. o que a gente vê muito na internet são aquele glamour, né? Essa romantização de que é ótimo, de que é fácil, de que criança não dá trabalho, né? E a questão de que ninguém cuida da mãe, que a gente estava falando. Isso era aí que eu queria chegar. Que você falou que a mãe fica abandonada, né? Principalmente pelos médicos. E é bem isso. E eu acho que esse buraco que existe nesse cuidado da puérpera foi justamente o que me transformou como pediatra. Porque eu passei por esse buraco. E aí eu entendi a importância de alguém olhar para essa mãe com um pouco mais de empatia, com menos metas para bater. O que eu falo é que a gente tem profissionais hoje muito bem treinados para dar listas para você de metas que você tem que bater. E isso está muito longe de ser benéfico para a gente, para o bebê, e possível nos dias de hoje. Porque a mãe com um bebê de 2 meses, ela já está pensando na volta ao trabalho aos 6. Como é que eu vou voltar? Quem vai ficar com essa criança? Sim. Eu ponho na escola, ponho com a babá, mas se eu puser babá, eu estou terceirizando, mas se eu colocar na escola, vai ficar doente. Eu estou abandonando. Então, né? assim, e não existe substituto para a mãe. Eu falo que esse é o assunto mais difícil do consultório, porque não tem uma resposta. Você tem que tomar uma decisão, testar e ver se dá certo, se você fica bem com aquilo. Então, hoje, o meu cuidado com as mães mudou muito. A minha colaboração na formação de novos pediatras tem esse grande diferencial de trazer um olhar mais empático e especializado, cuidadoso com a puérpera, porque esta mulher é a mulher vulnerável. Ninguém está olhando para ela, nem o obstetra, porque o obstetra o parto já foi. Acabou o trabalho dele. Vem aqui daqui 1 ano, porque é quando você vai querer ter outro filho, e a gente está lá cuidando do bebê. Sendo que tem dezenas de estudos e de áreas diferentes do conhecimento comprovando que a mãe estando bem, o bebê também vai estar bem. Né? Então, cuidar de si mesma é igual a cuidar do bebê. Não é que vai impactar, não, é a mesma coisa. Né? Tem estudos muito interessantes de depressão pós-parto que mostram, por exemplo, que o impacto no bebê da mãe deprimida está muito mais relacionado ao comportamento materno do que ao diagnóstico materno. Então, se eu tenho uma mãe com diagnóstico de depressão maior, mas essa mãe se comporta em cuidar do bebê, cuidando do bebê, respondendo ao choro, pegando no colo, dando beijinho, sendo carinhosa, o bebê nem fica sabendo que ela está deprimida. Né? E o bebê, quem é o bebê que passa por estresse? É o bebê da mãe deprimida ou não deprimida, mas que não está envolvida com aquele bebê, não está exercendo o que a gente chama de maternagem, né? Que muitas mulheres, por vários motivos, não exercem, enfim, ou não conseguem, né? Tem vários aí, nem vamos entrar nesse mérito. Sim. Mas o que eu quero dizer é que o impacto para o bebê está muito mais na relação. Essa é a grande resposta. E como fazer essa relação de uma forma real nos dias atuais? Porque assim, né? Só para complementar. Porque a mulher vai trabalhar. O pai já trabalha. Né? E aí ela sai de casa se sentindo culpada. Daí ela cobra o pai que, se você tem um pai parceiro, pô, legal, mas muitas vezes você não tem. Ou, hoje, nas atuais configurações de família, uma mãe vai trabalhar, a outra mãe também vai. Um pai vai trabalhar, o outro pai também vai. Como exercer essa paternidade de uma forma real? Porque o que a gente vê na internet é sempre o filho arrumadinho, família feliz, Doriana, que a família de Doriana virou agora, em suas várias modalidades de família, mas todo mundo é Doriana. Né? Todo mundo é Doriana. Como trazer uma realidade? Eu até incluo na minha prescrição para puérperas o unfollow terapêutico. É mesmo? O que é isso, doutora? Explica pra gente. Não siga essas famílias dorianas, tipo, unfollow, dá unfollow nessas pessoas, que te trazem culpa. São perfeitas. Exato. Porque tem gente, Bruno, que vai lá, olha, e tudo bem. Tem gente que vai lá, olha, e fala, ai meu Deus, eu não consigo. Mas por que o filho dela consegue e o meu não? Mas por que a pessoa do grupo faz e eu não, né? Então, eu brinco isso, principalmente no puerpério, que a gente está muito vulnerável. Para um pouquinho, olha para o bebê. Então, essa conexão é muito importante. Então, eu vou responder, você falou como fazer isso de forma real. A melhor forma de trazer metas reais para as famílias é olhar de forma individualizada.
eu tenho mulheres que optaram por produção independente no consultório. Então, vai ser com ela mesmo a treta toda. Né? Ela não vai ter ninguém para ajudar. Ela já sabia disso desde o começo. Ela só não entendia onde ela estava entrando, porque ninguém sabe onde está entrando. Sem dúvida. Eu até falo isso, né, que quando eu olhei para o meu filho, para o meu primeiro filho, o rostinho dele, eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer? O que eu fiz da minha vida? Para que eu fui me meter nessa? Porque dá medo, essa é a sensação. Você fala, este ser aqui, eu não sei muito bem o que eu sinto por ele, mas eu preciso fazer ele sobreviver. Aí depois você vai construindo um amor que não dá para falar para você o que é, né? Sim. Que é indescritível, mas que no começo é muito assustador, porque muda muito a sua vida. Vira de cabeça para baixo. Eu me lembro da sensação de não saber se eu ia conseguir voltar a trabalhar. Nossa. Eu não sabia. Inclusive, a minha vida profissional mudou completamente depois que eu tive a minha segunda filha. Eu e meu marido somos médicos, nós dois dávamos plantões noturnos, ia deixar a criança com quem? Né? Tudo bem ter um funcionário de confiança, mas vai dormir com a funcionária, eu não aceitava aquilo. Então, assim, era um turbilhão de sentimentos. A gente ficava nas mãos de pessoas que a gente não imaginava para poder trabalhar. Então, o que eu acho, assim, hoje, olhando para trás, hoje meus filhos estão com 10 e 11 anos, né? Se eu soubesse que a gente ia chegar até aqui, se eu, Denise, hoje, chegasse 11 anos atrás e falasse assim, olha, Denise Puérpera, se acalma, vai dar tudo certo, relaxa. Né? Para tudo tem um jeito. Para tudo tem um jeito. Fácil, não é nem um pouco. Mas a gente aprende a lidar com contingências, eu falo. A coisa acontece, você vai lá e resolve. Você vai apagando incêndios. Apagando incêndio. Você tenta se planejar, mas você precisa ir lidando com as coisas conforme elas vão aparecendo. E eu acho até que a paternidade, a parentalidade real que você menciona, é um pouco esta capacidade de se adaptar. Entendi. Eu falo que a criança tem 3 necessidades, o resto é tudo balela. Precisa de 3 coisas. Quais são elas? Precisa de comida, e aí se for leite materno, ótimo. Se não for leite materno, a gente está também tudo bem. A gente, né? Vamos ver o que dá para fazer. Vamos ver o que dá, exato. A gente trabalha com o que a gente tem, mas a gente sempre vai incentivar o leite materno ao máximo. Segunda coisa, afeto. Terceira coisa, responsividade, tá? Que eu vou explicar o que é. Essas 3 coisas. Precisa de quantos bores? Não sei. Precisa de comida, afeto e responsividade. Precisa de carrinho de qual marca? Quando que eu vou para Orlando fazer o meu enxoval? Precisa de comida, afeto e responsividade. Se você estiver pensando nisso, você vai estar garantindo o melhor para a primeira infância do seu bebê. Tá? Então, comida é óbvio, eu não preciso falar, porque eu acho que a pediatria, inclusive, é toda formada, baseada ainda em proteger a criança da fome, mesmo a gente tendo mais de 50% dos adultos obesos no Brasil. E 30% das crianças com sobrepeso, hoje. Tá? Isso vai aumentar em 2030, já vai chegar em 25%. Lembrando que esses números é para crianças de 1 a 5 anos e essas crianças não nasceram ainda. Uns pequenininhos que eles vão nascer em 2025 e a gente já está traçando o futuro obeso da infância no Brasil. Esses números já saíram, por quê? Por conta do que a gente está fazendo hoje, né? E do que a gente não está fazendo. Eu acho que essa é a parte mais... O que a gente não está vendo e não está fazendo. Exato, exatamente. É descarada a publicidade infantil. Um dia, se você quiser, a gente fala só disso, que é um tema que eu adoro. Outro episódio. Porque assim, o que a gente faz com a infância é bizarro. A gente quase coloca as crianças num cassino na internet, né? Para escolher, pagar para escolher coisas que eles nem sabem que eles vão ganhar. E aí eles ficam querendo mais, querendo mais. Eles nem sabem que precisam e que querem. Eles não querem. A necessidade é criada pela internet. Então, eles têm uma mini experiência, eles imediatamente passam a pedir para os pais. E o poder de mudança de decisão da criança, né, de mudar a decisão dos pais, é enorme. E o marketing sabe muito bem disso. Sim. Né? Muito mais do que a gente. Então, eles mudam mais o comportamento das crianças do que a gente. Voltando, comida, afeto, responsividade. Afeto. Afeto tem muito a ver com o apego, com o estar junto. A gente tem várias espécies, não só no Sapiens, né? A necessidade de ficar junto, de ter toque, de ficar no colo, de ficar contido. Tem muitas crianças que se incomodam muito com os reflexos, né? São crianças que têm necessidade maior de colo porque eles têm dificuldade de se autorregular. Então, eles precisam mais da ajuda do adulto, do cuidador, para se autorregular. Esse adulto precisa ser a mãe? Esse afeto precisa vir da mãe? Não, precisa vir de outro adulto.
Entendi. De preferência da mesma espécie. Porque até outras espécies são capazes de ter comportamento de afeto Sim. com a criança. Tá? A gente vê vídeo na internet sobre isso, né? É muito louco e é muito comum de várias espécies essa necessidade do toque. Tem muito estudo em outros animais. Até por isso que na pandemia as pessoas sofreram muito, né? Por conta desse distanciamento que a gente não podia tocar o outro. E até só um paralelo, né? A instituição que a gente faz parte, que somos cristãos, quando reabriu para nós voltarmos a frequentar a igreja, a primeira placa era não se abracem. E aí a gente olhava para aquela pessoa que a gente adorava e chorava, porque você está ali do lado e você não pode ter o toque. É muito antinatural para a gente. Um erro muito grande, uma arrogância muito grande que a gente tem como seres sociais, é esquecer que a gente, antes de ser social, a gente é bicho, tá? Nós somos seres biológicos. Nem todo mundo concorda, né, isso é um pouco polêmico ainda nos dias de hoje, mesmo com toda a ciência que a gente tem, mas a gente tem necessidades biológicas e que moldam muito mais o nosso comportamento do que as nossas características sociais. Então, a sua necessidade de abraço também tem um quê biológico muito grande, tá? Entendi. Enfim, então a necessidade de afeto vem muito disso, e tem também a responsividade que eu falei, que é o bebê, desde que ele nasce, ele interage com o mundo. E essa interação é bilateral. Então, quando o bebê tem uma atitude, algo acontece em resposta a essa atitude do bebê. Essa responsividade está muito relacionada a novas conexões cerebrais e ao neurodesenvolvimento do bebê. A gente tem, inclusive, demonstrações científicas, por conta de situações de guerra, por exemplo, de crianças que ficaram sem esta responsividade na primeira infância, elas não se desenvolvem socialmente, elas não aprendem a falar, não aprendem a se relacionar. E tem esses estudos em animais e tem estudos, lógico que não causados em seres humanos de propósito, mas causados por situações críticas aí de guerra ou desastre, né? Então, a gente tem muita evidência de que a gente fala muito pouco sobre essas três coisas. Entendi. Tem muita gente, por exemplo, principalmente a indústria, né, tentando assim, usar essa narrativa em benefício próprio. Tipo, olha, seu filho precisa de comida, então você precisa dar a minha fórmula infantil, que é melhor que a outra, porque ele vai ser mais saudável. Mas se você der só, não é suficiente, né? Se você der só essa comida e não der afeto e responsividade, não vai adiantar nada. São essas três coisas junto, né, que nos tornam os seres biológicos e sociais que a gente pode ser. Eu falo e repito que a gente está no primeiro momento histórico em que a infância tem o valor que tem e que a gente tem a primeira chance de fazer as crianças chegarem ao adulto em pleno potencial. A gente nem sabe qual é o potencial do adulto, porque o ambiente era tão inóspito que a gente não conseguia chegar lá. Agora a gente consegue, em teoria, né? Não é para todo mundo, tem muita desigualdade, tem muita criança em situação vulnerável, mas pensando em que a gente está numa situação em que a criança tem comida, afeto, responsividade, e o ambiente é benéfico, talvez a gente encontre esse potencial humano de cada um, que vai ser diferente, porque tem a questão genética também, que é muito impactante, né? Mas a gente está num momento que a gente olha e vê muito problema, mas se você olhar para 40 anos atrás, a mortalidade infantil era imensa. Era imensa. E hoje é muito menor. Hoje, as crianças, o maior número de óbitos em criança não é mais diarreia, pneumonia e doença infecciosa e desnutrição. Hoje, ainda tem muito óbito, infelizmente, no período neonatal relacionado àqueles primeiros dias de nascimento. Sim. E depois as outras causas de óbito são externas. Né? Essa mudança, é bom fazer um gancho nessa mudança de mortalidade infantil que veio depois da criação do SUS, Constituição de 1988, enfim, que trouxe essa... Inclusive, num dos episódios, a gente fala com uma médica, né, que atende no SUS, e ela fala justamente isso, a universalização do SUS, que trouxe, inclusive, essa diminuição da mortalidade infantil. Né? Então, por quê? Porque as pessoas têm acesso. Antes de 1988, as pessoas não tinham acesso a um sistema de saúde. Porque só quem tinha acesso eram pessoas que trabalhavam com carteira assinada, enfim, que era o tal do INPS. Então, veio toda uma mudança nesse histórico. E eu acho interessante, né, essas suas pontuações no sentido de falar da indústria, da comida. E aí,
sempre quando eu penso em comida, eu penso muito naquilo, ou come ou vai apanhar, ou come eu vou te bater. Né? Então, eu faço uma pergunta dupla. Primeiro, bater ou não bater na criança, né, a tua visão enquanto pediatra. E segundo, essa criança não quer comer, ou você come ou você vai apanhar. Né? Como lidar com isso? Qual a tua abordagem nessa situação? Comia com o chinelo na mesa, né? Eu também. Então, tinha muito isso mesmo. Então, felizmente, o que não falta é ciência para comprovar que a violência, seja física, emocional, qualquer psicológica, social, enfim, qualquer tipo de situação em que a criança se sinta ameaçada ou que cause estresse na criança, não só não ensina nada para a criança, como prejudica seu desenvolvimento neurológico, como eu falei aqui. Tem uma coisa que chama estresse tóxico. Não sei se você já ouviu falar. Não. Hoje isso é muito falado na pediatria. O estresse tóxico é o estresse grande ou duradouro o suficiente que a criança não consiga lidar com ele, e isso causa alterações de neurodesenvolvimento, né? Conexões cerebrais prejudiciais ou ausência de conexões, e esse estresse prejudica o desenvolvimento neurológico da criança, que é muito intenso até os 5 anos de idade, principalmente até os 2. Que tem alguma coisa a ver quando tem aquela questão da poda neural? Isso, aí a poda neural começa por volta dos 4, 5 anos. Na verdade, aos 2 já começa, depois fica muito intenso, até os 4, 5 você já está meio que definido. Por quê? A poda neural acontece, como quase tudo no organismo humano, para adaptar aquele organismo àquele ambiente. Então, essa língua que eu vou falar, então essa área da fala aqui, de aprender outras línguas, eu não preciso dela tanto. Infelizmente, a gente tem poda neuronal nessa parte. Mas se a criança tem vários estímulos de língua, no momento precoce, antes dessa poda, ela tem possibilidade de falar mais línguas no futuro, de ter mais possibilidade de aprender. E algumas são bilíngues, trilíngues, porque tem lá o pai num lugar, o pai de um lugar, a mãe de outro, e mora num outro país, né? A criança fala as 3 línguas tranquilamente. Então, esse estresse tóxico, que pode ser causado por esse tipo de situação que você está falando de violência, é muito negativo, né? E a gente sabe hoje que violência só ensina violência para a criança. Violência ensina a criança a fugir da violência. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ter qualquer atitude para fugir daquilo. Ela não vai aprender a mudar um comportamento ruim para um comportamento bom. Ela vai aprender a fugir. Ela nem sabe que aquilo é ruim, né? Não. Nunca eles sabem, né? Eles são pequenos, eles não têm nem o cognitivo para entender o que a gente valoriza como comportamento adequado ou inadequado. E muitas vezes a criança simplesmente não está com fome, na absoluta maioria das vezes, e não está sendo respeitada. E eu vou mais longe, isso é mais comum em meninos do que em meninas. Por quê? Na nossa sociedade é uma catástrofe no machismo, né? A gente é extremamente machista, e a gente tem uma necessidade, a gente incentiva um corpo do menino maior e o corpo da menina mais magro. Então, a gente tem estudos mostrando, por exemplo, que 40% dos meninos que estão bem nutricionalmente são forçados a comer. A mãe vê como se fosse magrinho. Você vai ver o estado nutricional do menino, é perfeito. Entendi. E 40% das meninas muito magras, na curva de crescimento, que são, né, magras, baixo peso, são vistas pelas famílias como adequadas. E tem aquilo, né? O menino, de fato, coma, você precisa crescer, tem que comer para crescer. Isso. E a menina, olha lá, você está comendo muito, vai ficar gorda, hein? Isso, matou. É exatamente isso. Então, até esse comportamento parental na hora da comida é diferente de acordo com o gênero. A gente tem essa característica. E essa ameaça para comer não faz o menor sentido, nem verbal, e nem muito menos ameaçar ou negociar ou barganhar ou qualquer coisa, porque a pessoa está sem fome. Calma, doutora, calma que essa pergunta vai vir. Da negociação, calma. Eu queria que você explicasse o que é a pediatria nutricional. Tá. Na verdade, existe uma área da pediatria, que é a nutrologia pediátrica, que é uma subespecialidade, né? Então, a pessoa estuda pediatria e depois, se ela quiser, ela pode se especializar em nutrologia. Existem vários caminhos para isso.
No meu caso, eu já vinha estudando nutrição, como você viu na história, Sim. antes de... Então, eu falo que eu sou médica, mas antes de ser médica, eu sou técnica em nutrição. E eu atuava, né, nisso. E aí eu fiz nutrologia, depois fiz vários outros cursos, e depois eu acabei indo para uma outra área, que é o comportamento alimentar, que exige muito mais o conhecimento de psicologia, junto com nutrição, tá? Entendi. Então, a gente tem a nutrologia pediátrica, a gente tem a nutrição materno-infantil, que é uma área da nutrição voltada para crianças e gestantes, e mães, e famílias, e tudo. E a gente tem essa área agora, que é mais nova, que é a área do comportamento alimentar. Eu não gosto de usar novos nomes, ou de rebatizar. Enfim, eu não gosto. Não, eu acho assim, é a pediatria, essa família precisa disso aqui, é isso aqui que a gente vai fazer, Entendi. essa outra precisa disso aqui. Então, não existe uma abordagem única para uma criança que não come. Cada criança que não come vai ser abordada de acordo com aquela contingência, até porque eu nem sei se ela não come. Muitas vezes ela come muito bem, a mãe queria que ela comesse mais. A mãe enxerga que não come. Só isso. Mas quando você faz o atendimento a essa criança, e aí você dá aquela orientação de comportamento, a questão de saúde, a questão ali dos alimentos, que aquela criança precisa daquela prescrição. Como que você lida... Por exemplo, a criança precisa de uma atenção a uma questão da saúde dela quando os pais são separados, onde parece que um dos pais parece não dar a devida atenção, ou muitas vezes, infelizmente, usa essa debilidade da criança para atacar o ex-cônjuge. Como que você, na tua prática clínica, lida com isso? Eu vou até um pouco mais longe, às vezes acontece sem os pais serem separados. Ah, é? O valor é diferente para os dois e às vezes a mãe se preocupa muito. É muito comum, isso é mais comum até do que em pais separados. Porque mesmo? Quando os pais são separados, na minha prática, acaba que, às vezes, até um pai ou uma mãe que não estava tão envolvido com a criança é obrigado a estar, porque a criança vai ficar com ele em algum momento, né? Com essa pessoa que não ficava tanto com a criança. Então, acaba que isso é meio exigido. Tá. No dia a dia dos pais, às vezes um está menos envolvido e ele mesmo tem seus próprios hábitos, e isso é muito comum, né? Mexer no hábito da criança é igual a mexer no hábito dos pais. Aliás, eu diria que mexer no hábito dos pais às vezes é suficiente para resolver a vida da criança. Né? Por isso que alguns não querem ir, não vão, não posso, estou em reunião e tal, porque a mudança de comportamento é dolorosa, é difícil. Sim. E por isso que a gente precisa pensar mais em construção de comportamento saudável desde a infância, se a gente quiser um futuro diferente, do que em mudança de comportamento. Para você ter uma ideia, os artigos que falam, por exemplo, de obesidade ou de dificuldade alimentar, que a gente estava falando agora, ele fala assim, a gente sabe, os artigos científicos, a gente sabe que mudar o comportamento é muito difícil. Então, talvez seja melhor dar esse remédio, esse polivitamínico. Eles invalidam a mudança de comportamento, porque é realmente difícil. E pouca gente... É mais fácil, né? É o atalho. Pouca gente consegue, pouca gente quer. Né? Os pacientes não querem muito, os médicos não sabem muito e não querem como muito. Manejar. E eu falo isso, não sabem, não é como crítica ou como... porque eu sei que a formação médica tem essa falha. Né? Tem estudos americanos falando que os próprios cardiologistas falam que eles são infinitamente mais treinados para fazer um cateterismo do que para orientar uma dieta saudável que preveniria um cateterismo ou um estilo de vida saudável. Sim. Então, os médicos têm essa falha e, infelizmente, a população mal vai no médico. Então, assim, se a população fosse no médico para fazer o cateterismo, mas estivesse indo na nutricionista a vida inteira para ter uma vida saudável, faria mais sentido. Mas não, eles vão só no médico. Que é só remediar contra o que você acredita, contra, inclusive, o que eu acredito que a prevenção é o melhor caminho, né, do que remediar, que é muito caro para o sistema, é caro para as operadoras. E aí você tinha ali dado aquele spoiler e eu pergunto, pode fazer troca e recompensa com a criança? Se você fizer isso, eu te dou uma bala. Se você fizer aquilo, eu te dou um chocolate. Como que funciona isso? Porque uma vez eu vi uma cliente minha dizendo que ela tinha levado a filha no psiquiatra e, enfim, a menina estava num tratamento e a psiquiatra falou assim, olha, quando ela estiver muito, sei lá,
ansiosa, não vou saber diagnosticar aqui, você dá esse chocolatinho que tem ali um calmantezinho, né? Na tua prática, como que você enxerga essa situação? Então, existem casos e casos, né? Tem crianças com diagnósticos específicos que talvez os pais precisem lançar mão de comportamentos assim, de trocas e barganhas. Agora, excluindo essas situações um pouco mais patológicas, eu diria, né? Assim, que conversem com doenças mesmo, com diagnósticos psiquiátricos, que é muito difícil, às vezes, a vida dos pais e tal. Pensando do ponto de vista preventivo, a gente não deveria ensinar a criança a ganhar coisas para fazer aquilo que é bom para ela. A criança precisa entender aquilo como um valor para a família, tá? E o que é um valor? Como que a criança entende um valor? Quando a família, ao mesmo tempo que narra aquele valor, ela também pratica, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Eu falo que eu erro muito como mãe, enfim, queria fazer um monte de coisa que eu não consegui e tal, mas tem algumas coisas que eu acerto, né? Um ou outro que eu acerto. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um acerto, tá? Que é, por exemplo, comer de TV desligada. Comer com a TV desligada na mesa. É fácil você estabelecer esse comportamento? Não. Mas se você todo santo dia fizer a mesma coisa e explicar, na nossa família, a gente come de TV desligada. A nossa família come de TV desligada. Olha, aqui na nossa família, a gente prefere comer conversando, contando o que aconteceu. Você vai falar isso 3 milhões de vezes e fazer isso 3 milhões de vezes, porque falar só não adianta. Olha, e aí, gente, uma hora isso vai acontecer. Ó, doutora, só um minutinho que eu preciso falar com quem tá olhando. De novo, ela tá dando spoiler do que eu ia perguntar mais pra frente. Não dá. Ela é demais. Eu tô prevendo o que você vai perguntar. Ela sabe tudo. E sabe por quê que você tá tendo essa impressão? Porque a gente acha que as coisas são muito separadas, mas isso acontece com o conhecimento todo, né? As coisas não são compartimentalizadas. Para você conseguir fazer uma criança comer bem, você precisa cuidar de todo o estilo de vida dela, de todo o ambiente que está em volta dela. Sim. O que tem acontecido hoje? A gente vai lá e fala, coma de TV desligada, porque na nossa família é assim. Aí chega na escola, tem uma TV no refeitório. Aí chega na casa da amiga, tem uma TV gigante na frente da mesa. Aí ela olha o YouTube e fala, você que está almoçando agora, blá, 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 blá. Né? Então, são orientações divergentes que confundem a criança já não sabe mais quem ouvir, porque cada um faz de um jeito. Então, se a família tem um valor muito bem estabelecido, a criança vai seguir muito mais a família do que o resto. Entendi. Eu falo que já a minha filha mudou de escola, meus filhos mudaram de escola, mas a minha filha é mais Denise, assim, sabe? Mais questionadora, né? Ela chegou na escola e questionou o lanche. Ela falou, olha, eu não estou entendendo esse lanche aqui. Não foi desse jeito, né? Mas ela falou. Do jeitinho dela. Do jeitinho dela. Porque ela estava numa escola anterior que devolvia o lanche inadequado. Nossa. Que era uma escola de crianças menores. Então, ela cresceu com aquele valor. Na escola se come assim, assim, assado. Aí ela mudou de escola, foi para uma escola maior. Que aceita. E aí a pessoa respondeu para ela, olha, são os pais que mandam, a gente não pode fazer nada. Ela falou, pode sim. É só vocês devolverem, porque na minha outra escola era assim. Eu que tenho 10 anos sei disso, exatamente. Como que você não sabe? Então, mas é assim que a gente vai mudar o mundo, Bruno. Entendi. Você entendeu? É assim, é com valor. Aí essas crianças de 10 anos, um dia vão ser os coordenadores das escolas. Sim. Vão ser os tomadores de decisão. Então, eles vão entender que as coisas que hoje a gente acha impossíveis, na verdade, só são bem pagas para ser o contrário. Entendi. Entendeu? Que é tudo sobre dinheiro, é tudo sobre fazer as pessoas consumirem, né? É tudo sobre consumo. Exato. E você está falando dessa questão do comer. Como que o pai e a mãe sabem quando a criança está satisfeita? Tem como saber? Tem como saber. A criança, desde pequena, desde os 6 meses, quando eles começam a comer, eles já dão sinal de saciedade. Inclusive, o nosso Guia Alimentar Brasileiro, do Ministério da Saúde, para crianças menores de 2 anos, ele fala em sinais de fome e saciedade desde os 6 meses. Que é justamente isso que eles sugerem. Olha, parem de forçar essas crianças a comer, pelo amor de Deus, porque eles estão ficando obesos, né?
Então, a criança vira a cabecinha, ela faz que não com a cabeça, ela chora. Às vezes, as mães me mandam vídeo de introdução alimentar para eu dar os meus pitacos, e a criança está lá, está quase um balão do lado dela, escrito eu não quero comer, e a mãe está forçando. Coma. Porque a mãe tem a meta. Eu falo mãe, mas é qualquer cuidador. Sim. A pessoa que está alimentando, ela tem aquela meta. Eu preciso fazer essa criança comer isso aqui. E ela esquece de observar a criança, se conectar com a criança, entender, porque tem criança, você, por exemplo, tem um biotipo longilíneo, né? Provavelmente você come pouco, provavelmente você comia pouco quando era criança. Eu estou falando porque a genética das pessoas é diferente e a fome e a saciedade também tem um caráter genético muito grande. E muitas vezes essa mãe pode medir a saciedade do filho pela fome que ela está ali, né? Exato. Isso acontece muito com a história do docinho. Ai, mas tadinho, ele não pode comer um docinho. Isso é sobre você. Sim. É você que quer passar esse seu prazer, esse seu aumento de dopamina que você já conhece e que você depende, do qual você depende, você quer passar isso para o seu filho, por afeto. Porque isso é um comer afetivo. Tudo bem, só que isso não vai fazer bem para a criança. E detalhe, eles estão tendo mais contato com esses alimentos muito mais cedo, e de um jeito muito mais intenso, porque isso é muito mais disponível hoje. Então, acaba que eles ficam mais presos a esses alimentos. E esses alimentos estão relacionados tanto à obesidade, quanto à dificuldade alimentar, à seletividade. Não quero isso, quero aquilo. Às vezes a criança tem as duas coisas juntas. A criança está lá obesa, do ponto de vista nutricional, mas ela só come determinados alimentos. Quantas vezes já não atendi no consultório queixas assim? Olha, doutor, o fulaninho não come. Eu vou ver, o menino está com 10, 20 quilos a mais numa criança. Mas não come por quê? Não, ele come nugget, ele come, macarrão ele come, a linguiça ele come, Nutella ele come, salsicha, mais arroz, feijão, legume, fruta, ovo, carne, ele não come. Entende? Entendi. Porque ele foi condicionado, eu falo que eles comem com o cérebro, eles não comem por fome. Entendi. Eles comem por prazer, eles aprenderam isso, não é culpa de ninguém. Né? E é isso que eu falo, até eu vi um artigo recente que o título é Quando a Ciência Encontra a Filosofia. O que é livre-arbítrio? O que é escolha? A filosofia ainda não respondeu. Então, quem é a medicina para chegar e falar que você é obeso porque você quer? Que você é obeso porque você escolhe mal o que você come. Porque é isso que muitas pessoas falam, é falta de força de vontade. E traz essa culpa na pessoa. Exato. E desconsiderando todo o sistema dessa pessoa, biotipo, funcionamento, enfim, tudo. E tudo que ela é desde a infância, desde a gestação. Ninguém olha para isso, né? Só vê a pessoa agora, julga pelo agora. E engraçado que aqui no nosso podcast a gente tem um momento muito especial, doutora, que é o momento do voto de Minerva, onde você vai dar a sua opinião ali sobre o assunto. Certo. E antes eu quero fazer uma introdução, que essa semana eu estava vendo um filme lançado por uma plataforma de streaming, De Volta ao Baile. Depois, se a doutora ainda não teve a oportunidade, veja, porque tem alguns pontos interessantes. Uma moça, ela sofre um acidente, fica 20 anos em coma, só que quando ela acorda, ela tem 17 anos mentalmente. Ela já tem quase 40 de idade, mas ela tem 17 anos mentalmente. E o sonho da vida dela era ser a rainha do baile. E ela sofre um acidente e não consegue ser essa rainha do baile. Quando ela volta para a escola, ela encontra um ambiente totalmente diferente. A diretora, quem é a líder de torcida? Aí a diretora fala, não, a líder, ele, ela, ele, todos somos líderes de torcida, nós não temos hierarquia. Quem é o melhor da sala? Todos somos o melhor da sala. Então eu pergunto, a pergunta do voto de Minerva é, a criança, ela tem que se frustrar ou não? Ou a gente tem que partir para essa cultura de não frustrar a criança? Não existe uma vida sem frustração. A gente se frustra desde o primeiro dia de vida, né? O que a gente precisa é muito encontrar esse caminho do meio, que é muito benéfico e que existe, que não é nem o autoritarismo e nem a permissividade desenfreada. É o caminho do meio, que é o caminho da autoridade positiva, tá? O que é? A criança sozinha vai conseguir decidir tudo que é bom para ela? Nem a gente consegue. A gente não consegue, e sabe que essa é uma briga muito injusta, porque o que causa frustração na criança? Vamos pensar numa criança de 5, 6 anos, 7, de 5 a 7. O que as crianças de 5 a 7 estão fazendo hoje?
que estão na frente do YouTube, vendo os desempacotadores, os unboxings, abrindo os seus brinquedos e criando necessidades nas crianças de pedir para os pais esses brinquedos. Até aí, ok. Aí ela pede, eu falo não e eu estou errada? Né? Ela pede, eu falo não e eu estou frustrando ela e causando um estresse nela que eu não deveria estar causando? Essa briga é justa? Nem um pouco. Essas necessidades criadas pelo mundo externo estão acabando com a infância. Então, a gente precisa, como pais hoje, não causar frustração, mas ensinar a criança a se frustrar de um jeito que não cause um estresse tóxico nela. Entendi. Então, quanto mais eu demoro para ajudar a criança a se frustrar, a entender o que ela sente, a nomear o que ela sente, quanto mais eu demoro para olhar para isso, mais eu vou perdendo uma janela de oportunidade para que essa criança se regule nessa frustração. Tá? Então, por exemplo, tem muito essa coisa de a criança não pode chorar. Gente, não existe a criança não pode chorar. A criança vai chorar. Mas é diferente a criança estar chorando sozinha, abandonada no berço, e a criança estar chorando com você, Entendi. que está lá do lado dela. Por exemplo, vacina. Eu não vou vacinar porque a criança vai chorar? Não. Eu vou falar, filho, eu estou aqui, vai doer um pouquinho, isso é para o seu bem, a nossa família valoriza isso, eu uso muito essa coisa do valor familiar, porque vai virando valor para ela. Eu estou aqui, a gente está junto, vai passar por essa e vai passar por várias outras. Por vários outros momentos, né? Que às vezes as coisas não vão acontecer como a gente quer. Exato. Então, já pensou 2020 numa população que nunca foi frustrada? Que não pode ser frustrada? Então, você pode até criar seu filho sem frustrá-lo, mas você não vai estar ensinando muita coisa para ele. Como que ele vai lidar com os nãos reais da vida, em que você não vai estar perto para regular isso? Então, a gente precisa ajudá-los a se regularem dentro da frustração real da vida, para que eles consigam fazer isso sozinhos depois. E ok. Né? Então, quando você fala frustrar, inclusive, a gente precisa definir o que é isso, porque se for isso que eu falei, quero o brinquedo da ReHap, me sento no chão e dou um piti na frente do shopping. Eu preciso dar porque eu estou frustrando essa criança? O que eu estou ensinando para ela? Será que ela vai se beneficiar? Reforço positivo da psicologia, sim, teoria exato. comportamental. Exato. E aí depois, quando você for promover a extinção desse comportamento, lide com o problema e com o monstro que você criou, né? Exato. Quando você tentar mudar, porque agora ele está grande, e é assim, né? As avós, né? Com todo respeito às avós, que eu vou ser uma um dia, se Deus quiser. Mas dá as coisas para a criança, aí o menino fica mimado. Aí elas mesmas vão falar mal, olha, esse menino está mimado, esse menino... Você, minha filha, não ensinou direito. Você não fez direito, né? Então, assim, não vira a chave. Dos 4 para os 5 anos, eles não vão mudar. Sim. A gente tem que construir, né? Então, o que é? Quando que ganha? Quando não ganha? Tudo que eu peço, eu vou ganhar? O que é ganhar? Como que eu posso conseguir as coisas, né? O que é valor? E hoje a gente tem uma sociedade muito construtora, eu diria, de consumismo. As crianças são consumistas. Eles querem as coisas, nem sabem por quê. Nem sabe por quê. Você sabe que tem uma colega, psicóloga, né? E ela falou assim, não, eu tô com um baita problema agora. Ela tem 2 filhos e aí ela disse que os filhos ficavam de frente para a TV e aí no meio do comercial, entre os desenhos, a criança come vários brinquedos, jogo, passeio, comida, suplemento, e a criança ia pedindo tudo. Aí ela falou assim, não, essa TV tá dando problema. Deu um tablet, falou assim, você vê agora pelo tablet. Aí o que aconteceu com o tablet? A criança reclama porque passa o comercial, faz escândalo. Então, quer dizer, ela tá tentando sanar um problema, tá arrumando outro. Sim. Porque, inclusive, essa frustração, né? Eu não posso pular o comercial, você tem que esperar o comercial. E aí a criança não aceita isso. Eu vi um vídeo na internet de uma menina que ela tenta pôr o canudo num copo. E aí ela tenta uma, tenta duas, ela não consegue, ela chuta. Quer dizer, é uma baixa tolerância à frustração enorme. É uma baixa tolerância ao desconforto, a qualquer desconforto. É isso que a gente está criando. Sim. E isso é bem complicado, porque a vida é desconfortável na sua maior parte, tá? Eu falo que é bem importante entender que a felicidade são momentos curtíssimos, por isso que é tão prazeroso. O resto é tudo desconforto, né? Você não vai criar seu filho assim, né? De um jeito pessimista, muito pelo contrário. A gente vai sempre tentando. Eu até brinco com os meus filhos. Todo dia eu acordo, abro a janela, pode estar chovendo, 7 graus, que nem semana passada. O dia é lindo. O dia é lindo, o dia é lindo. Tá onde um presente que a gente ganhou, o dia de hoje e tal. Então, a gente precisa ter essa...
positividade com eles, mas sem tentar colocá-los num universo de fantasia que não existe, de que é só prazer, 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 sim, felicidade acima, né, passando por cima de todo mundo, ser feliz o tempo todo. Aí a gente cria uma sociedade frustrada, sim. Não é? É diferente de não saber se frustrar. Você não saber se frustrar, o seu futuro vai ser frustrante, porque sim, você nunca vai ter tudo sempre, né? Se tiver, talvez não seja... E aí traz um sofrimento emocional enorme. Quando essa criança vai virar adulta. Exato. E aí como lidar com isso? Então, da infância já tem que aprender a lidar de que o mundo não é minha casa, o mundo não é minha mãe. Doutora, a gente está caminhando para o fim, mas eu quero fazer uma pergunta. Com tudo isso que a gente conversou, porque não se falava antigamente, né? E hoje a gente ouve muito pais, mães dizendo assim: meu filho tem personalidade forte. Uhum. Não é a personalidade dele. Não posso fazer porque é a personalidade dele. Sim. Isso existe, não existe ou está sendo desvirtuado? Então, essa palavra personalidade no mundo, no universo psiquiátrico, não se fala de personalidade em crianças muito pequenas. Eles falam em temperamentos. E depois essa primeira infância vai construindo as personalidades e os transtornos de personalidade, né, no futuro. Então, sim, tem crianças que têm temperamentos mais difíceis, jeitos mais difíceis, mas na infância tudo é mais maleável. E eu falo que a ciência do comportamento fala que qualquer comportamento é uma relação. Então, se o seu filho é assim, é porque você é assado. Que é o ambiente, entende? Né? Se algo acontece aqui, é porque alguma coisa está sustentando isso, ou causando, ou permitindo, né? Então, esses comportamentos que incomodam os pais, a gente nunca começa pela criança. A gente sempre começa pelo ambiente. Entendi. Tá? Então, é bem um olhar pela relação. Isso funciona para todos os comportamentos. Para tentar mudar alguma coisa, o olhar não é primeiro para a criança. Vem aqui, papai, vem aqui, mamãe. Mas sem dúvida. Em se tratando de pais, com certeza. Tem pais que se frustram quando a gente fala isso, porque todo mundo também quer uma chave mágica para virar e resolver o problema. E, em geral, os problemas vêm construídos, né? Então, eu acho que esse foi assim, o maior diferencial para mim. Estudar um pouco de comportamento como pediatra foi o que mais me mudou. Entendi. Me modificou, porque eu comecei a encher muito menos o saco das crianças e a ser muito mais eficaz ao mesmo tempo. Sim. Doutora, eu quero te agradecer, mas quero que antes você diga uma novidade que está vindo aí para as pessoas. Me parece que alguém vai lançar um livro, é isso? A gente está com muita fé de que esse ano vai sair, né, o Primordial, o livro Pela Infância em Seu Pleno Potencial, que a gente falou aqui. Uma coisa eu tenho certeza, dia 27 de agosto de 2022, a gente vai ter o nosso primeiro simpósio do Instituto Primordial, que é voltado para pediatras e outros profissionais que lidem com a infância, que queiram falar um pouco mais de infância. E a gente não fala de doença nesse evento, a gente vai falar de saúde, de construção de comportamentos aí saudáveis e como a gente abordar as crianças sem medicar tanto. Sim. E sendo mais eficazes. Como que as pessoas acessam, descobrem? A gente tem o meu Instagram, que é o @doutora Denise Leles, tem o Instagram do Instituto Primordial, @Instituto Primordial. E no meu site também, doutoradeniseLeles.com.br, tem o link de inscrição, né? E o livro, se Deus quiser, ele vai ser lançado em agosto. Nesse mesmo dia, nesse mesmo evento. E aí o evento também é baseado na proposta do livro. Entendi. Então a gente está fazendo a nossa parte. Agora vamos ver se... A editora precisa correr. Ou editora, pode falar o nome da editora? Editora dos Editores. Editora dos Editores. Vamos lá, acelera aí que esse livro precisa sair pro evento. Não, pode falar sim, eles vão cumprir aí o prometido, eles são ótimos, está dando tudo certo. A revisão já está quase toda completa. Que ótimo. É que eu que estou com pressa mesmo. Não é uma ansiedade ver o filho nascer, né? É o terceiro filho. E olha que eu sei aguentar a frustração, viu? Olha que eu sei. Doutora, eu queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado por este papo tão esclarecedor sobre mãe, pai, maternidade, paternidade, maternagem, paternagem, que seja uma luz, né, para as pessoas, um ponto a iniciar ali o caminho delas. E eu quero agradecer
você que está aí nos acompanhando. Entre na rede da doutora e acompanhe o trabalho dela, né? Lá tem bastante informação, bastante conteúdo. Então, eu te agradeço, doutora, por ter vindo. Eu que agradeço, Bruno. Parabéns pelo podcast, Obrigado. pelo projeto. Muito sucesso. Muito obrigado. Que vocês consigam ajudar a gente a mudar o mundo, que esse é o nosso objetivo. Amém. Que a gente possa mudar um pouquinho de cada vez, mas que ao final seja uma grande revolução. Com certeza. Gente, quero agradecer você que nos acompanhou. Muito obrigado por estar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, clica no sininho, dá o joinha. Tem aquela prima, aquela sobrinha, aquele tio, a irmã que tem um filho. Ó, esse vídeo é para ela, tá bom? Espero você para o próximo episódio. Espero que você tenha gostado. Eu sei que você gostou, porque o papo foi fantástico. Agradeço, por fim, a Flixstar, que tem nos ajudado. Inclusive, doutora, depois conheça lá para os babies aprender inglês. É fantástico o método deles. Eu sempre fui péssimo em inglês, e aí comecei a fazer e estou amando, porque é muito fácil mesmo. Então, fica a dica para você. Um grande abraço e até a próxima.